E nós estamos aqui hoje em Malta. E para você que conhece a história do cristianismo, que gosta aí de estudar o Novo Testamento, esse nome não é estranho, verdade? Então, se você já sabe o que aconteceu aqui, pausa o vídeo e escreva aí nos comentários antes de eu falar o que aconteceu em Malta. Também aproveita e já compartilha o vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação tão importante. Gente, nós chegamos aqui exatamente 2 dias depois da festa de Paulo, que é considerado o padroeiro da nação. Você vai observar aí as ruas enfeitadas, como você pode ver essas guirlandas verdes. Isso é para comemorar o naufrágio de Paulo. Exatamente aqui você pode ver São Paulo náufrago. Então nós estamos aqui comemorando um naufrágio, mas um naufrágio que trouxe vida e que de certa forma trouxe também o evangelho aí para a Europa, um dos primeiros pontos da Europa aqui em Malta. Vamos lá, tem muita coisa para conhecer, gente. Essa história aqui nessa ilha é muito interessante e a gente vai conhecê-la hoje. Nós estamos aqui dentro da igreja do naufrágio de Paulo. E é uma igreja católica, você vai ver imagens e tudo, mas é interessante para a gente entender o pensamento da época e como de fato ele mudou a fé e a cultura dessa ilha. E para a gente só pensar um pouquinho, essa igreja que vocês estão vendo, e eu vou dar uma mostrada para vocês ao redor da igreja, que é muito bonita. E aqui nós temos o que eles acreditam ser uma parte do pulso direito de Paulo, ou seja, Paulo foi decapitado em Roma, e segundo a crença das pessoas aqui, uma parte do seu pulso direito foi trazida a esse lugar. E aí, gente, foi venerado. Lizzie, é de fato a mão de Paulo? Gente, eu não sei. Eu acho até que não é. Mas esse não é o ponto. É isso que nós acreditamos? Não, nós não acreditamos nisso, mas é interessante pensar que antes do Brasil ser descoberto, o povo aqui de Malta, que recebeu o Evangelho, veio para essa ilha através do naufrágio do apóstolo Paulo, e Paulo se tornou uma pessoa tão querida aqui, que uma parte de um osso, que segundo alguns acreditam e é venerado nessa igreja, é o direito, o pulso direito de Paulo, se tornou um objeto de veneração até os dias de hoje. E ainda aqui na igreja a igreja do naufrágio de São Paulo, conhecida assim, nós vamos ter pinturas que retratam parte da história de Paulo. Se você olhar aquela pintura ali em cima, no centro do altar, você sabe que é quando Paulo se encontrou com Jesus. E aqui Paulo pregando o evangelho e também sendo usado para curar aqui o pai do governador da ilha. Você lembra da história? Se você for em Atos 28, você vai encontrar essa história. Então está aqui tudo registrado através de belíssimas pinturas, nos contando como foi a cristianização de Malta. E tudo isso aconteceu através de um naufrágio. E aqui, gente, uma coisa surpreendente. Acreditam eles que uma parte desse pilar aqui é onde o apóstolo Paulo foi de fato decapitado. Agora, nós sabemos da história das relíquias e como isso tudo teve um peso no catolicismo, e eu não estou aqui dizendo para vocês que de fato esse é o pilar onde Paulo foi decapitado, porque como é que a gente vai saber, não é? Mas ele foi doado no ano de 1818 pelo Papa Pio VII, como uma parte do pilar onde Paulo foi decapitado. Então, se ele foi decapitado aqui ou não, isso não é o que mais importa para a gente. O que mais importa para a gente é como um homem que estava sendo levado de Jerusalém para ser julgado em Roma, onde de fato ele morreu, e através de uma tempestade e de um naufrágio, chegou a essa ilha, o evangelho chegou aqui e se tornou tão importante que, infelizmente, com algumas distorções do evangelho, porque o evangelho nunca foi para venerar Paulo, mas essas situações ao redor da ilha vêm tornar real para a gente o fato de que ele de fato esteve aqui e depois foi recebido na glória. Para você ver aqui, você que não teve a oportunidade de vir a Malta ainda, ou talvez não esteja nos seus planos, mas existe uma igreja aqui em Malta,
que foi construída em homenagem ao naufrágio do apóstolo Paulo, porque ele naufragou exatamente aqui nessa região. E nós temos aí, doado pelo Papa, em 1813, uma parte do pilar onde ele foi decapitado, e também eles acreditam aqui ser uma parte do pulso de Paulo. Mas é para a gente aí estar pensando como a história do cristianismo é diversa e como alcança situações tão interessantes ao redor do mundo e ao redor da história. E aqui tem muita informação interessante, porque essa igreja aqui tem mais de 500 anos, né, gente? Mas uma situação que eu acho interessante para mostrar para vocês, aquela pintura que eu mostrei ali no altar, e eu vou mostrá-la mais de perto novamente, ela foi comissionada, foi encomendada em 1580. Então, em 1580, nós estávamos aí no Brasil sendo descobertos, e essa pintura estava sendo criada para contar a história de Paulo aqui na Ilha de Malta, e não só na Ilha de Malta, a história da sua conversão e de como ele conheceu Jesus. E como nós estamos aqui na Igreja do Naufrágio, tem uma outra peça aqui que é interessante para nós. Esse piano aqui, que não tem a ver com o naufrágio do apóstolo Paulo diretamente, mas ele foi construído com madeira do naufrágio. Então, houve um naufrágio aqui perto, em 1903, e parte da madeira do barco se tornou esse piano, mostrando novamente que de um naufrágio coisas boas podem vir, e da tristeza também pode sair alegria e louvor a Deus.